Olá, pessoal. Boa noite a todos. Agora sim, pessoal. Tinha deixado ali outra caixa de som ligada. Boa noite para vocês. Boa noite. Bom, pessoal, hoje é a última aula, né? Então, última aula, assim, nesse formato, né? Claro que nessa quinta-feira vai acontecer a última atividade avaliativa, né? É uma aula também. Só que hoje é a nossa última aula aí nesse formato, né? De diálogo, aqui de tempo real, né? De interação. Então, hoje é um dia realmente que a gente vai fazer o encerramento, né? Porque realmente é a última vez que a gente vai se encontrar aqui pelo Zoom, tá bom? Deixa eu projetar aqui minha tela. Bom, pessoal, então, sempre recuperando o cronograma, né? Hoje é como eu falei, um dia mais importante ainda, mas eu sempre faço isso, né? Então, hoje a gente vai ter a aula de encerramento, né? Depois eu vou explicar para vocês qual que é o objetivo dessa aula, tem um objetivo bem específico, né? E nessa quinta-feira, né, a atividade avaliativa da unidade 3, e aí a gente encerra a disciplina, tá bom? Se atentem aqui, pessoal, que a entrega da sinopse 6 é hoje, né, dia 3 de novembro, e a aula, né, a disciplina se encerra dia 5, tá? Mas lembrem-se que vocês ainda podem entregar, né, a sinopse 6 com até 15 dias de atraso, até 2 semanas depois, tá? Então, mesmo a gente encerrando as atividades da disciplina, essa sinopse crítica 6, assim como todas as outras, tá? Vão poder ser entregues também com 15 dias de atraso, tá? Com desconto de 1 ponto na primeira semana, de 2 pontos na segunda semana, tá? Como todas as outras, só essa particularidade, né? Que a gente vai ter a entrega e algumas pessoas possivelmente vão entregar depois que a disciplina terminar, tá? Eu pretendo, pessoal, até em função disso, soltar as notas mais ou menos daqui umas 2 semanas, tá? Vocês viram, né, que eu corrigi a sinopse 3 ontem, se não me engano, né, se não me falha a memória, e justamente fiz isso porque eu sempre espero, né, pelo menos uns 15 dias para ver se sempre esperar a última pessoa entregar, né? Então a sinopse é do mês passado, mas a última data que era possível entregar ela era basicamente há 10 dias atrás, tá? Então eu vou esperar, tá, esse tempo para ver as pessoas entregarem, tá? E aí sim eu vou corrigir e aí sim eu vou fechar a nota, tá? Então aí eu divulgo para vocês mais ou menos daqui 2 semanas, divulgo pelo Moodle, tá? Pessoal, assim, até isso que o Pedro Henrique mandou aqui no chat e tal, eu queria aproveitar até fazer, já aproveitando a última aula, né, assim, tem sido muito recorrente, né, eu tenho recebido inclusive o WhatsApp, as pessoas me perguntando isso, né, posso entregar a sinopse, trazer a sinopse, e agora, o que que eu faço? E assim, o que que acontece, né, pessoal? Esse foi um assunto, a gente teve aqui 2 aulas de ambientação, né? A gente teve uma primeira aula de uma leitura bem detalhada do programa, e se vocês pegarem lá o programa e lerem o programa, isso está escrito com todas as letras, tá? Não é uma coisa assim que está escondido, que poucas pessoas sabem, ou que não faz parte do planejamento da disciplina, entende? Então, assim, tá? Pode entregar com atraso, verifiquem, porque eu tenho realmente notado, inclusive,
pela sinopse 3 ter sido a primeira que eu corrigi, eu vou corrigir agora essa 6, eu que vou corrigir também, né? As outras eram as monitoras. Eu vi que realmente, assim como o Pedro disse aqui no site, muita gente perdeu pontos à toa, tá? Perdeu pontos por não saber a entrega. Teve gente me entregando sinopse 3 do livro inteiro, né? Fazendo um resumo de cada capítulo, um resumo assim, um parágrafo de cada capítulo, parágrafo de 3, 4 linhas, entendeu? Várias sinopses, né? Isso eu dei os feedbacks individuais, assim, muito genéricas, parece que não leram, sabe? Ou só prestaram atenção na aula, não leram o texto e fizeram a sinopse com base na aula, entende? Então, assim, pessoal, se atentem, porque isso tudo foi avisado na aula, isso são pontos à toa que vocês perdem, né, por falta realmente de informação sobre a disciplina, ou de assistir às aulas, realmente eu não sei, né, precisar, porque, assim, todas essas são coisas que foram explícitas, né, explicitamente ditas por mim aqui na sala, e elas estão explícitas no próprio programa, né? Então, eu falei como fazer uma sinopse, o que é a sinopse, o que é a parte crítica, e assim por diante. Tá? Então, se atentem, né? Só para aproveitar esse gancho aqui desse comentário do Pedro, porque realmente tem sido relativamente comum na disciplina, tá? Esse tipo de coisa, e como eu falei, os únicos prejudicados são vocês, né? Porque vocês acabam realmente perdendo pontos literalmente à toa, né? Em função desse tipo de coisa, tá? Bom, pessoal, vamos então para a aula, né, para a apresentação aqui do conteúdo. E, assim, essa aula, para mim, ela é a mais importante de toda a disciplina, né? Por várias razões, né? É a última aula, é o encerramento, é a última mensagem que eu vou passar para vocês na condição de professor dessa disciplina, né? É a aula também de resumo, né? É uma aula que vai provocar muito a percepção de vocês sobre o campo, né? E é uma aula que tem, diferentemente das outras, que tem um objetivo bastante relacionado ao conteúdo do texto, essa aqui também tem, tá? Tudo que eu vou falar aqui está no texto, é baseado no texto, tá, pessoal? Mas vocês vão ver que essa aqui, mais do que as outras, eu vou basicamente abordar 3 questões centrais do texto e só, tá? E só entre aspas, né? Porque são as principais questões, mas essas questões elas têm um objetivo basicamente de tentar fazer ou de tentar instruir vocês ou fazer com que vocês entendam o que de fato é administração. Então veja que é um objetivo bem audacioso, né? Mas é uma discussão que eu pretendo fazer, né, em todas as aulas que eu dou, essa última aula aqui com a turma, né? Um pouco para tirar um pouco esse pensamento do senso comum mesmo, sobre o que é administração, o que é o campo da administração, o que se faz na administração, né? Então, assim, é uma aula que eu considero muito especial e muito importante por todas essas razões, né? É uma aula que vai realmente tentar tirar essa percepção muito, que a gente tem muito de senso comum, de que a administração é pura e simplesmente uma área de abrir empresa ou fechar empresa ou fazer gestão de empresa, né? Para que vocês consigam compreender realmente que a administração é muito mais do que isso. O campo de atuação do administrador vai muito além disso, só disso, né? De empresa, tal, essas coisas. Tá? Então, assim, é uma aula que eu realmente considero a mais importante por isso. Tá? Esse texto realmente é um texto mais longo, né? Então quem leu, fez a sinopse, viu lá que é um texto que tem bastante páginas, né? É um texto que esse sim traz uma discussão mais densa. Eu acho até o modo como o autor bem escreve, eu acho bem facilitado, tá? Em relação a vários outros. Vocês viram que é um autor brasileiro, eu só não lembro se é homem ou mulher, me falha a memória. Eu sei que é um pessoal lá da Bahia, né? Acho que é um homem, pessoal lá da UFBA, né? E é uma reflexão muito profunda que eles fazem sobre o nosso campo, né? Sobre o que é administração. E, assim, é brasileiro, é um texto dos inícios dos anos 2000, veja lá de 2001, né? Então a gente já está falando de um texto que já tem mais ou menos 20 anos de conhecimento, né? E, como eu falei para vocês, ele traz, assim, questões muito fundamentais para nós, tá? Muito fundamental, né? Questões muito estruturantes em relação à administração, tá? Como eu falei, eu vou me ater aqui basicamente a 3 questões, tá, pessoal? E aí, claro, quem leu o texto, quiser me questionar sobre aspectos mais específicos do texto, né? Porque o texto, como eu disse, é bem longo e bem rico,
fiquem à vontade. Tá? Eu, como sempre, né, é o que eu digo, eu trago aqui para vocês uma análise do texto, ou tento ir além do texto, ou o que está por detrás do texto. Né? Porque se fosse só para eu copiar e colar o que eu leio no texto, bastava vocês lerem o texto. Né? Basta você, se for para o professor só copiar o que está no texto, basta leitura, né? Porque eu sei que vocês sabem ler. Então, basta vocês lerem. Então, eu vou trazer aqui mais a minha análise sobre esses pontos importantes. Então, o objetivo desse artigo, né, como eu disse, ele é bem profundo, né? Ele faz um resgate epistemológico da administração, ou seja, do sentido da administração. Lembram, né, o que a gente viu na aula passada, né? Um resgate sobre o conhecimento da administração. O que é epistemologia? É a ciência do conhecimento. Né? Então, é um resgate que debate a administração enquanto campo do conhecimento. Né? Por isso, é epistemológico. Tá? E como eu falei, pessoal, é bem direto. Né? Uma das principais questões que o autor coloca lá para a gente é essa aqui. Né? Ou o que a gente lê, a partir do que a gente lê, uma das principais questões que a gente pode se fazer é o que de fato é administração. Né? E apesar de parecer assim uma pergunta um pouco simples, né? Como eu disse, é muito importante fazer essa discussão no nosso curso, pessoal. E a primeira razão, né, que eu sempre elenco é talvez a razão mais boba, porém aquela que mais habita a cabeça dos alunos, né? Que é aquilo assim: só faz administração quem não sabe o que quer, né? Então, isso é muito comum, né? A gente ouvir isso falar. Eu aposto que algumas pessoas que estão aqui realmente pensaram desse modo quando decidiram por fazer. Acredito que a maioria não pensou assim, mas acredito que tem gente que pensa assim, né? E a gente percebe que, na verdade, essas pessoas falam isso porque, na verdade, elas não sabem o que é administração, né? Porque elas não conhecem o que de fato é o campo da administração. Essas pessoas em geral têm aquela percepção, às vezes até aquele preconceito, né, que é aquele campo do conhecimento, que é uma mistura de um monte de coisa, né? Qualquer um pode ser administrador, né? Muita gente fala isso, né? A gente já discutiu um pouco isso aqui, né? Por que a gente tem essa questão? Administrador, qualquer um pode ser, né? Se for ter alguém ali para tomar uma decisão na minha empresa sobre o que é bom, o que é ruim, o que eu faço, o que eu não faço, isso é administração, né? Então, qualquer um pode ser. Então, assim, essa pergunta é muito pertinente para começar, como eu falei, a mudar a percepção de vocês sobre esse tipo de questão, né? Sobre, como assim, por que quem faz administração não sabe o que quer? Né? Tá sem rumo, tá sem decisão, tá? Aí se você vai lá e pergunta para a pessoa o que é administração, essa pessoa não sabe te responder, né? Então é curioso a gente ver esse tipo de argumentação, a pessoa dizer, tá bom, as pessoas não sabem o que é administração, então ela também tampouco sabe o que é administração. Então é muito importante a gente construir esse pensamento dentro do nosso campo, pessoal, né? O que somos nós? O que a gente faz aqui? Por que a gente está aqui? O que é a atuação exclusiva da administração? Né? Onde estão as nossas raízes? Né? Da onde vieram as definições? O que é que se propõe de definição para o nosso campo? Então, quanto mais claro a gente tiver isso para nós, mais a gente consegue argumentar e mostrar para quem pensa desse modo que a verdade é bem diferente dessa. Né? Então, essa é a primeira questão que o autor coloca para a gente, e por isso que também é a primeira questão que eu trato aqui com vocês. Né? Essa é uma definição que eu já trouxe até para vocês, né? Acho que foi na aula de racionalismo, né? Umas 2 aulas atrás. Né? E a gente tem algumas definições. Né? Eu trago aqui uma do Guerreiro Ramos, que é um autor brasileiro, né? Que define a administração desse modo aqui. E daí depois eu vou falar a definição e vou voltar analisando com vocês ponto a ponto. Né? Então, para o Guerreiro Ramos, a administração é uma ação com relação e fins que tem limites e orientações, selecionando e combinando meios para atingir fins. Então, eu li rápido porque eu vou voltar realmente pensando cada um dos pontos aqui junto com vocês. Né? Então, vejam aqui, pessoal, a primeira palavra que aparece, né, na definição de administração é que a administração é uma ação. Entendem? Esse é o primeiro elemento que chama a nossa atenção aqui.
Por quê? Porque quando a gente pega a definição das outras áreas do conhecimento, vejam lá, podem pegar aí qualquer definição, Google, qualquer coisa, né, e procurar. O que é psicologia? Psicologia é a área da ciência que se destina, né, a estudar a cognição e o comportamento humano. O que é biologia? Biologia é a área do conhecimento que estuda a vida. O que é medicina? Medicina é a área da ciência. Então, se vocês forem olhar a definição, vamos dizer, das profissões que a gente tem das profissões hoje, quase todas se identificam ou começam a definição como uma área do conhecimento destinada a isso, né? Ou uma área da ciência para aquilo. E vejam, a administração não é assim, pessoal. A administração é agir, é praticar. Então, o que isso mostra para nós? Está aqui uma das primeiras fontes dessa nossa predileção, que eu já falei para vocês, né, pelo agir na nossa área. Então, por isso que nós, no campo da administração, temos pouco interesse, como eu já falei, mostrei, demonstrei aqui para vocês, né, em desenvolver teorias, em desenvolver métodos e assim por diante. Por quê? Porque a administração é reconhecida como uma ação. E não é claro que a gente sabe, né? E depois eu vou abordar isso com vocês. É claro que a gente sabe que a administração é uma área do conhecimento. É uma área que se pretende científica. E eu vou falar para vocês. Eu acho que ela é ciência, porém tem algumas coisas que a gente precisa analisar. É claro que ela é uma área do conhecimento. Porém, ela mesma se define como, na verdade, uma ação. Entende? Então, daqui é por isso que muita gente fala que qualquer um pode ser administrador. Porque ser administrador, para ser administrador, basta agir. Entende? Então, essa é a primeira coisa que chama a nossa atenção. Bom, então significa que eles estão certos? Não, por quê? Porque eles não sabem o que vem depois dessa ação. O que vem depois dessa ação é o que coloca em nós a nossa identidade, pessoal. Entende? Então, de todo modo, saibam disso. O que é administração? Administração é agir, é tomar decisões, né? É ação, tá? É um tipo de ação, é uma prática. Então, por isso que o nosso campo é bastante prático mesmo, né? Só que ela é uma ação específica, como eu falei. Então, o que distingue a nossa ação das demais? Exatamente as características dessa ação, né? Então, primeiro, vejam que é uma ação que tem relação e fins, limites e orientações. Entende? Então, o que isso aqui faz com a gente, pessoal? Isso aqui faz com a gente, com a gente eu falo, né, nós enquanto campo de conhecimento, nós enquanto administradores, faz com que a nossa ação não seja vazia. Então, a gente discutiu isso aqui na aula passada, né? Lembram qual é um dos principais limites ou problemas que a gente tem no campo da administração? É a gente falar que a nossa ação é neutra, né? É aquela coisa do paradigma positivista, né, que a autora fala. É a gente sempre ficar falando que a nossa ação é neutra. Não, a nossa ação não é neutra. Ela tem relação e fins e tem orientações. Seja para garantir o lucro da empresa, seja em uma empresa pública para garantir o excedente de recurso daquela empresa pública, né? Seja para construir uma barragem, seja para abrir uma empresa, seja para fechar uma empresa. Entendem? Nenhuma ação no campo da administração é uma ação, ou deveria ser, uma ação vazia. Entende? Então, é por isso que essa ação começa a se diferenciar das demais. Ela não é qualquer ação. Por isso que a gente diz que, muita gente acha que qualquer um pode fazer administração, porque a administração é ação, mas eles se enganam por quê? Porque não é qualquer ação. É uma ação qualificada. É uma ação que você precisa ter conhecimento para tomar aquela ação. Você precisa ter desde um diploma de administrador, como, né, a gente já discutiu aqui. Por mais que a gente ainda precise ter mais reserva de mercado, mas para ser um administrador você precisa ter desde um diploma até ter questões características comportamentais de ação de tomada de decisão que sigam essas características aqui. Né? Ou seja, tem limites, orientações, tem planejamento, tem objetivo, tem meta, tem eficiência, tem eficácia, entende? Então, essa é a primeira característica da ação que distingue a ação administrativa das demais ações. É uma ação que tem relação, enfim, limites e orientações. Então, como eu falei para vocês,
E continuo batendo. Qual que é a orientação básica da administração? Garantir o lucro, o excedente de recurso da empresa ou da organização pública. Isso é orientação, isso é limite, isso é fim, isso é relação. Entende? Essa é a primeira característica. E qual é a segunda característica? Essa ação, pessoal, tem que ser uma ação racional. Espera aí, deixa eu só dar uma tossida aqui. Essa ação tem que ser uma ação racional, pessoal. Ou seja, uma ação para selecionar e combinar meios para atingir fins. Entende? Então, por isso que não é todo mundo que pode ser administrador. Porque, em tese, é o administrador que é preparado para tomar uma ação que tem relações e fins e orientações e é, de fato, racional. Ou seja, um meio adequado para atingir um fim. Entende? Então, essa é a nossa identidade, pessoal. É isso que vocês estão fazendo aqui. É para isso que vocês vão ganhar o diploma da UNB. Né? É isso que vocês vão fazer no mercado de trabalho. Vocês, enquanto administradores, vão agir para selecionar meios adequados para atingir fins. É isso. Entende? Não é nada mais do que isso. Então, esse é o nosso campo, essa é a nossa casa. A partir do momento em que a gente entende isso, aquilo que a gente já vem falando na disciplina há muito e muito tempo começa a ganhar mais sentido, né? Então, por isso que eu falei para vocês, viram como faz sentido a gente ter reserva de mercado? Porque nós somos preparados para isso. Nós, no campo de trabalho, pessoal, somos a única profissão que é treinada para agir com relação e fins, limites, orientações e para selecionar meios para atingir fins. É a única profissão destinada a isso. A única. Podem pegar qualquer... Todas as outras vão ter, assim como a gente deveria, né, aquele objeto de interesse que vai se aplicar àquele objeto de interesse. Nenhum outro campo do conhecimento prepara as pessoas para agirem racionalmente. Entende? Então, é aqui que a gente ganha a nossa identidade. Quando a gente começa a descobrir o que a gente é, o que é administração. Então, por isso que não é qualquer um que pode fazer administração. Você tem que saber que ao fazer administração, você vai ser o cara, né, ou a pessoa, ou a moça, ou a mulher, que vai ser cobrada para agir com relação e fins, limites, orientações, para selecionar meios e atingir fins. Né? E é isso que você vai fazer aqui, entende? Não é qualquer coisa. Não é livre. Né? Não tem nenhuma outra escolha, pessoal, que não seja essa no campo da administração. Em nenhuma disciplina vocês estão aprendendo algo diferente disso aqui. Nenhuma disciplina desse curso. Eu citei lá na aula passada. Né? O que é a disciplina de MMQD? Métodos e modelos quantitativos de decisão. São métodos e modelos que vão ajudar vocês a selecionar os melhores meios para atingir os fins. Né? O que é pesquisa operacional? É você aprender as técnicas para fazer com que você, dentro de uma produção industrial, consiga escolher os melhores meios para atingir os melhores fins na produção. O que é gestão de marketing? É a disciplina que vai ensinar vocês a escolherem os melhores meios em marketing para atingir os melhores fins naquele campo. Entende? Então, todas as disciplinas aqui desse curso estão ancorados nessa ideia. Na ideia de que nós estamos formando pessoas que sejam capazes de agir com relação, fins, limites, orientações, para escolher os melhores meios para atingir determinados fins. Isso é administração, pessoal. Isso é administrar. Então, se você faz isso aqui, você é, em certa medida, um administrador. Claro que eu falei, você precisa ter a formação para tal. Mas a partir do momento em que você tem o seu diploma, é um administrador e está em uma empresa fazendo isso aqui, você está atuando na sua profissão. Porque ela é feita para isso. Entende? Então, vejam só, né? A quantidade de conclusões e de reflexões que a gente pode fazer só a partir da definição do que é a nossa área.
E, infelizmente, eu aposto que dentro desse curso aqui, isso não é só na UNB, essa é a única aula que vocês vão ter sobre esse assunto aqui. Vocês não vão mais ser provocados a pensarem, né, sobre o que é administração. O que eu estou fazendo aqui? Né? O que é esse campo que eu escolhi para investir aqui 4, 5, 6, 7 anos da minha vida, ter um diploma, e é da onde eu vou conseguir tirar o meu, né, meu ganha-pão. As pessoas não refletem sobre isso. Entende? Por sorte, tem alguns que refletem, né? E a gente tem já esse tipo de conhecimento produzido no nosso campo. Já, para quem conhece, para quem lê, como eu falei, para quem valoriza o desenvolvimento teórico, o desenvolvimento intelectual, a gente sabe que quem fala isso, né, só faz administração, quem não sabe o que quer, está falando besteira, porque essa pessoa sequer sabe o que é administração. Né? Agora, é importante vocês discutirem, vocês saberem o que é isso. Vocês estão sendo preparados neste curso para serem pessoas capazes de tomar decisões racionais. É isso. Em todos os campos. Gestão de marketing vai ensinar isso para vocês. Logística vai ensinar vocês a tomarem as melhores decisões em logística para atingir determinados fins. Né? E assim por diante. Em todas as disciplinas. Certo? Então, essa é a nossa primeira questão essencial, né, que o texto traz para a nossa reflexão. Uma outra questão muito importante, que está muito relacionada àquela primeira, pessoal, é assim, tá bom, a gente já sabe o que é administração, mas, afinal de contas, né, o que a administração estuda? E assim, antes que vocês pensem, pessoal, que ficar discutindo objeto, isso é coisa de cientista, de ciência, tá? Não se enganem, tá? Todo e qualquer campo profissional tem um objeto. Sem aquele objeto, ele não existiria. Entendem? Né? O que é a ciência? É, em certa medida, a segmentação do conhecimento, dado o fato que a gente precisa estudar objetos diversos. Então, por que eu tenho a biologia? Porque eu vi que ali a vida é um objeto que demanda uma estrutura em torno dela para ela ser estudada. Se formou, então, a biologia. Né? O que a cognição, o pensamento e o comportamento humano? É um objeto tão complexo que, para eu conseguir estudar ele cientificamente, eu precisei criar uma área em volta dele. Colocar pessoas dedicadas a desenvolver teoria, desenvolver método, fazer experimento, para a gente conseguir descobrir as razões, né, ou dos fenômenos que a gente observa ali. Então, quando a gente fala de objeto, a gente está discutindo nada mais, nada menos aquilo que justifica a existência de uma área do conhecimento, pessoal. A administração, assim como qualquer outra, não pode ser uma área que existe num vácuo. Entende? Qual que é o objeto da administração? Sei lá, isso nem é importante, né? Ficar discutindo o objeto, né? O Rômulo diz aqui, professor, a visão do autor que o objeto da ciência da administração é administração política e gestão do Estado é a visão atualmente mais aceita? Rômulo, a visão do autor sobre o objeto da administração não é que ela é administração política, tá? A administração política é um campo, um tipo de administração. A administração política também tem o mesmo objeto do que ele chama da administração profissional, tá? Né? Então, são coisas distintas. Tá? A administração política não é o objeto da administração. Tá? É como se fosse um campo de atuação da administração. O que é o objeto? Né? O objeto é aquilo que a área existe para estudar. Entende? Então, isso é o objeto. Então, qual que é o objeto da biologia? A vida. Aí, para estudar a vida, a gente tem a biologia evolutiva, a biologia cognitiva, entende? Então, é como se esses dois ramos da biologia, um fosse administração profissional e outro administração política, mas ambos estudam a gestão, que é o objeto. Entende? Então, isso é o objeto. Tá? O objeto pode ser estudado por diversas correntes, diversas áreas, mas ainda continua sendo um objeto. Então, isso é o objeto, né, pessoal? E quando a gente faz esse tipo de pergunta, por exemplo, né, isso é uma das coisas que eu achei que está bem pior, né, aqui nesse formato virtual, que é que realmente a nossa interação fica muito empobrecida, né? É difícil a gente fazer uma discussão um pouco mais acalorada, como acontece, né? Já te passo a palavra, tá, Aline?
quando acontece na sala, né? Porque geralmente eu coloco essas perguntas aqui e, em geral, a turma fica discutindo, né? Mas geralmente quando a gente pergunta, qual que é o objeto da administração para as pessoas, né? Aí o pessoal fala, organização, né? A administração nasceu para estudar a organização e assim por diante, né? Então é muito curioso que a gente vê que mesmo se a gente tem um debate sobre qual é o objeto, as pessoas têm na cabeça dela um certo objeto que elas acham que é o correto, né? Mas pode falar, Aline. Professor, considerando, né, como o autor fala, que os modelos de gestão, eles são a essência, né, da administração. E aí, no paralelo, no ramo da administração política, seria a gestão das políticas públicas em si. E hoje a gente tem um curso, né, de gestão de políticas públicas no Brasil, na UNB, ou gestão pública, né? Então, a administração, ela não definiu bem esse objeto de gestão, que aí abriu espaço para a gente ter uma outra graduação que cuida só da gestão das políticas públicas, por exemplo, né? Como Poxa que vida. você vê essa separação aí? Olha, ainda bem que tá sendo gravado, tá, Aline? Porque a minha vontade é de colocar essa sua pergunta na reunião do colegiado do curso. Porque, assim, a sua percepção é perfeita, né? É perfeita, sem tirar nem pôr. Então, vejam qual é uma das fragilidades e possibilidades que a gente cria quando nós mesmos não nos interessamos pelo nosso campo. Inclusive, está sendo até proposto um PL aqui no DF para restringir os cargos de especialistas de gestão pública e gestor de políticas públicas para formados em cursos de gestão de políticas públicas ou gestão pública. Né? Exato. Então, olha, eu queria saber, tem alguém aqui de GPP, pessoal? Tem alguém eu, aqui do GPP? eu estou na graduação de GPP. Você é do GPP? Uhum. Só Então, que eu porque estou assim, a fazendo história... entendi. Eu vou contar um pouquinho da história do GPP, né? O GPP, ele é um departamento que nasceu do ADM, entendeu? Ele foi criado, acho que já deve ter uns 5, já deve estar com uns 8 anos aí, o GPP. Sei lá, de 6 a 8 anos, né? 11 anos já, né? De certo ele existia antes, tá. Mas assim, ele depois se estruturou, tem esse formato que a gente conhece hoje, mais ou menos é esse tempo, de 6 a 8 anos, né? Foi criado em 2009, beleza. E ele foi um departamento que saiu de professores do departamento de administração, né? Todos os professores que estão lá no GPP hoje são ex-professores do ADM, né? E assim, olha, confesso para vocês, contar um pouco só, né, o que eu posso contar, mas uma das discussões que a gente teve muito no colegiado, porque o colegiado da administração precisou participar, autorizar, vamos dizer, entre aspas, a criação do GPP. Foi isso que você levantou, né? Então, assim, veja, se a gente sabe que o objeto da administração é a gestão, e a gente sabe disso. Vou até abrir o slide aqui, né? A gente já leu, quem já leu aí no texto sabe, né? O objeto da administração é a gestão. Qual é a razão de se ter uma outra área do conhecimento, com um outro curso, né, separado de nós, só que focado em gestão de políticas públicas? Entende? Não tem sentido, tem sentido. E aí começou todo o debate, né? Mas assim, eu digo que a sua intervenção e a sua percepção é perfeita porque você conseguiu perceber isso, entende? Porque assim, em princípio, Aline, a área que é exclusivamente dedicada à gestão é a administração. Não existe outra área, né? Como o autor fala, né? O objeto ele tem que ser exclusivo de uma área, porque se ele for dividido entre outras áreas, né? Ou o objeto não é interessante ou as áreas não deveriam existir. Entende? Então, o que o autor fala? O objeto ele sempre tem que ser exclusivo de uma área. Ele nunca pode... claro que ele pode ser estudado por diversas correntes, né? Mas não existe uma psicologia 1 e uma psicologia 2, áreas separadas para estudar o mesmo objeto, né? O que aconteceu? O que aconteceu, né? O que acontece é que, de fato, a administração não tem interesse em fazer essa discussão.
Nós, do campo da administração, não nos interessamos por formar os nossos alunos em mostrar para eles, discutir qual é o objeto, né? Desenvolver teorias sobre o objeto em si, desenvolver métodos. A administração não se preocupa com isso. O que isso faz? Isso faz com que outras áreas do conhecimento que também se interessam por gestão, a coisa é tão solta que eles falam assim, vamos pegar esse objeto para nós. Né? Sabe, eles não falam assim como acontece nas outras áreas, não, vamos lá na administração para conhecer o objeto e vamos nos integrar à administração. A coisa é tão sem dono, o objeto gestão é tão sem dono, e eu não falo isso que o GPP está se aproveitando, não, tá? Eu estou falando assim, legitimamente, outras áreas que se interessam por gestão vão lá e tomam conta, entendeu? Acabou enfraquecendo, né, a própria graduação assim, de administração, acredito. Exato, não só a graduação, a área de atuação profissional também. Sim, né? Sim. E até tem esse reflexo até quando a gente vê os MBAs no Brasil, né, que são bem diferentes dos MBAs no exterior, né, que Sim. Tem um foco mais CEO e os daqui ainda são uma pós, assim, fraca. Não, e assim, para você ver como a área de GPP, Gestão de Políticas Públicas, está com um propósito tão grande de fincar o pé que eles já estão fazendo esse tipo de coisa que você está falando. Tem um projeto de lei já dos caras. O que a administração já fez nesse sentido até hoje? Nada. Entendeu? Então, eu até, e assim, espero, né, que vocês estejam compreendendo o que eu estou dizendo, que eu não estou criminalizando o que o GPP faz. Tá? Pelo contrário, eu acho que é legítimo se ele tem esse interesse. E se outra área não se interessa, que ele faça esse tipo de coisa. Entende? Não acho que é errado, vamos dizer. Mas sim, querendo ou não, a criação de uma área como essa só serve para dividir ainda mais o campo da gestão. Entendeu? Para mim, gestão de políticas públicas, isso eu falei lá na reunião do colegiado no dia. Eu falei, olha, para mim gestão de políticas públicas é uma disciplina dentro do campo de administração. É uma disciplina de graduação. Ou 2, ou 3, ou vamos dizer, uma linha de pesquisa. Entende? Que é um conjunto de disciplinas, de atuação, por quê? Porque é uma área que se interessa por gestão, que é o objeto da administração, porém essa gestão aplicada a políticas públicas. Entende? Então, é uma área que poderia tranquilamente ser abrigada pela administração. Entendeu? Mas, enfim, né? Como eu falei, faz parte, os campos, existe, né, esse desenvolvimento intelectual de cada um dos campos. Se a administração não se interessa, eu acho que é legítimo outros campos que têm interesse tomarem conta, e isso faz parte. Entende? E o senhor tem conhecimento se em outros países tem essa divisão? Se existe essa... Então, lá nos Estados Unidos, porque que acontece? A gestão de políticas públicas aqui no Brasil tá na mesma linha de atuação do que nos Estados Unidos se chama de Public Affairs. Tá? Public Affairs é o que o pessoal está tentando fazer. Tanto que você é de GPP, você vai ver muito pessoal falando aí no curso. O pessoal da área de públicas. Eles não falam assim? Você já viu o pessoal falando isso? Um pouco. O pessoal da área de públicas. Né? Aqui eu esqueci. Nos Estados Unidos chama Public Affairs. É a mesma tradução. É como se fosse assim. Porque lá nos Estados Unidos eles têm assim, Public Management, administração pública, e Public Affairs, que é como se fosse assim, assuntos relacionados à gestão pública, entendeu? Então, nos Estados Unidos e na Europa, o que a gente tem é um movimento de Public Affairs. Tá? Não é Public Policy Management, que seria, vamos dizer, a tradução literal de gestão de políticas públicas. Né? Então, sim, isso é um movimento que existe no exterior. Né? Eu acho que a área de gestão de políticas públicas é uma área legítima. Né? Porém, eu, como administrador ou gestor público, não acho que é positivo para nós esse tipo de segmentação. Para ninguém, entendeu? É como se você pegasse assim, um todo que já é pouco e dividisse ainda mais, entendeu? Então, assim, já é uma área... Um risco até para o próprio graduando, assim. Eu já tenho uma formação, né? Eu meio que entrei, assim, para aprimorar os conhecimentos em algumas matérias, né?
Então, mas eu acho que limita muito, assim, porque a pessoa que for formada em gestão de políticas públicas, ela depende muito do público, né? Ela depende É. muito de empregos na iniciativa pública, empregos em empresas de consultoria ligadas à administração pública, né? E o que Uhum. não teria se fosse um campo mais abrangente que absorvesse esses dois objetos de gestão, né? Tanto da iniciativa É. privada quanto da Não, iniciativa. isso mesmo, não, e que assim, absorve, porque se você for ver, Aline, aqui na administração a gente ainda tem aula de administração pública, tem aula de finanças públicas, tem aula de todos os ramos públicos ainda aqui dentro, entendeu? Então, enfim, tá? São discussões pertinentes, o que eu acho importante é sempre isso, tá? Não criminalizar ninguém ou qualquer área, tá? As coisas, vocês estão fazendo um curso que é legítimo, que foi criado, que tem toda a legitimidade, mas, como eu te falei para vocês, do ponto de vista teórico, científico, filosófico, existem esses tipos de discussão que a gente precisa fazer. Você entendeu? Para o GPP, eu acho que fica isso que você falou, e para nós administradores fica essa lição também. E eu estou falando aqui para os alunos do curso de administração, entende? Eu aposto que se a gente fizer uma pesquisa no curso aqui de administração, a minoria vai falar que o objeto da administração é gestão. A minoria. Minoria. De 1.000 alunos, sei lá, poucos. 30%, vai. Se muito. Vai 1/3. Sabe? Outros sequer vão saber. Mas se tiver a opção lá, não sei, muita gente vai marcar. Né? E outros vão marcar organização. Né? Entende? Então, nós também precisamos fazer autocrítica. Eu sou muito crítico em relação a isso, e eu faço isso tranquilo, pessoal, tá? Por quê? Porque eu acredito no poder da crítica. Eu acho que é a crítica que vai fazer a gente se movimentar, né? O Roberto fala aqui, professor, ainda tem a gestão do agronegócio, né? Exato. Então, tá vendo? Mais um ramo do conhecimento que pegou para si o objeto gestão, né? Professor, seu posicionamento é consenso? Fica pensando na motivação da criação do curso de GPP, né? O Pedro Henrique diz aqui. Não, não é consenso, tá? Tanto que foi criado o curso, né? O curso saiu de uma deliberação do colegiado da administração, onde teve muita discussão, tá? Mas, assim, se eu pudesse te colocar um percentual, é meio a meio, 50-50, né? Não foi uma coisa fácil. Não foi fácil a criação do GPP, né? Olha, eu sou um pouco suspeito para falar da motivação da criação do GPP. Tá? São coisas que eu não seria nem saudável abrir isso aqui para vocês, tá? Porque aí já seriam outros tipos de assunto. Tá? Eu quero acreditar, e eu sempre passo aos meus alunos e às pessoas que eu converso sobre isso, que é uma motivação profissional, científica. Né? Ou seja, está se estruturando um campo do conhecimento, né? É um campo que já tem um corpo teórico, um corpo metodológico e já tem uma discussão sobre um objeto e que, como tal, se pretende se estruturar enquanto um campo, né? Fazer uma graduação e assim por diante. Eu quero acreditar que são essas as razões, tá? Que levaram à criação do GPP. Porém existe debate, né? Existe debate em relação a isso. Então, o nosso objeto, pessoal, é a gestão. O autor fala, por que não pode ser organização? Né? Já que tanta gente pensa organização, né? Por que não pode ser organização? E aí ele mostra lá argumentos muito legais para nós. Né? O primeiro argumento é isso que eu já falei para vocês. Quando a gente fala de objeto de uma área do conhecimento, o objeto, para estruturar e para uma área do conhecimento ser legítima e conseguir se estruturar, esse objeto precisa ser exclusivo daquela área. Tá? Então, quando a gente fala que o objeto é organização, o objeto da administração é organização, ele já não pode ser organização. Por quê? Porque a organização já é objeto de várias outras áreas. Né? Da sociologia, né? Da ciência política, até da geografia, tem gente que estuda, da psicologia organizacional. Né? Tem várias outras áreas das ciências humanas que também estudam a organização ou a empresa, entende? Então, a primeira razão para que a organização não pode ser o nosso objeto é porque a gente já não teria exclusividade aí. Se a gente não teria exclusividade, como que, retomando o que eu já falei para vocês, como que a gente justificaria
ter uma profissão? Como que a gente justificaria ter uma reserva de mercado? Então, a primeira razão é essa. A segunda razão é o que ele demonstra para a gente, né? E ele fala, olha, a organização é apenas o local aonde o objeto da administração habita. Por quê? Porque o objeto da administração é a gestão. E é a gestão que move a organização. Então, por isso que muita gente confunde gestão e organização. Né? Fala, não, mas tudo que a gente faz aqui é para a organização. Mas, na verdade, é o que eu falei para vocês, não é para a organização, pessoal. Tudo que a gente faz aqui é para isso aqui, ó. É para escolher meios e fins, né? Meios adequados para atingir fins. O que é isso? Uma decisão racional que é a essência da gestão. O que é gestão? Gestão é a tomada de decisão sobre o melhor meio para atingir o fim, entende? Isso é fazer gestão. Né? É você resolver problemas. É você resolver questões. É vocês tomarem decisões racionais. Isso é gestão. Entende? Então, essa é a segunda razão do porquê o nosso objeto é a gestão e não a administração. Porque tudo que nós somos ensinados a fazer é destinado à tomada de decisões racionais voltadas para a gestão. Tá? Então, tenham isso em mente, pessoal. O que vocês estão aprendendo aqui não é organização. O que vocês estão aprendendo aqui é gestão. Vocês estão saindo daqui, vão sair daqui da universidade, profissionais capacitados a fazer gestão. Gestão. Ah, gestão do quê? Claro, de organização. Também pode ser de outras coisas. Mas vocês estão saindo daqui capacitados na atividade que move a empresa. Entende? E não na empresa em si. Certo? Então, vocês estão sendo capacitados em conseguir fazer gestão, porque esse é o nosso objeto. Tá? Então, a organização é o local onde a gestão habita. Tá? Por isso que a gente está muito ligado à organização. Né? Porque nós estudamos gestão organizacional, a gestão das organizações. Mas não é organização o nosso objeto. Tá? Pessoal, e a terceira e última questão, mais importante que o autor coloca para a gente é essa aqui, né, que eu queria explorar com vocês, que é uma questão, né, também bastante coloquial aí, e justamente por isso eu acho que ela é importante, né, porque ela é popular, né, é uma que está na boca de todo mundo, né, que é a questão que a gente pergunta, né, e aí, a administração é de fato ciência ou é arte, né? E assim, pessoal, a minha resposta é sempre assim, tá? Nós somos uma área científica, pessoal. Porque o que é ciência? Ciência é basicamente a junção de três coisas: teoria, método e objeto. Se você tem um objeto, se você construiu teoria sobre aquele objeto, como ele funciona na teoria, como ele funciona, quais são as características, o que vai acontecer com aquele objeto, enfim, você desenvolveu teoricamente aquele objeto. E você desenvolveu um método para estudar aquele objeto, isso é o que se pode ter de mínimo para se considerar uma ciência. Lembrando, né? E o que o Popper diz? Isso tudo, toda a sua teoria, seu método e seu objeto tem que ser passível de observação. Feito isso, pessoal, isso é ciência. Então, nós temos isso. Então, a administração é uma área que tem teoria. A gente não tem teoria só nossa, tá? A gente tem teoria de outros campos, mas nós temos. Eu abordei aqui, sempre fazia questão de falar, né? Ó, essa aqui é um campo teórico, é um artigo, é uma teoria bem administrativa. Então, nós temos teoria, nós temos método e nós temos objeto. Onde mora o problema, pessoal? O problema mora que ninguém sabe disso. O problema mora no fato de que as pessoas não sabem disso. É pura e simples assim. A resposta mais racional que eu posso dar para vocês é essa: as pessoas não sabem disso. A começar dentro do curso de administração. As pessoas não discutem o objeto da administração. As pessoas não se interessam por teoria em administração.
As pessoas não se interessam por método científico em administração. Esse é o cerne do problema, porque nós temos tudo isso. Está aqui, apresentei para vocês objeto e ao longo da disciplina apresentei teoria e apresentei método. Então nós temos uma característica científica, nós somos uma área de ciência. O problema é que nós mesmos não queremos nos reconhecer como tal. Porque a gente mesmo não estuda essas coisas. A gente mesmo não valoriza essas coisas. Pô, discutir objeto de administração, eu quero ganhar dinheiro, quero abrir minha startup, quero, sabe, viver de Max Geringer, né? O cliente tem sempre a razão, né? A gente quer viver de modismo, né? O monge e o executivo, né? Casais inteligentes enriquecem juntos. Pessoal, essas são as grandes obras no campo da administração. Quando eu digo grandes, assim, as obras reconhecidas pela grande população. Ninguém se interessa pelo livro do Taylor, Shop Management. O segundo livro dele. Ninguém leu Taylor. Pergunta se alguém leu Princípios de Administração Científica. Pergunta se alguém leu A Ética Protestante, do Weber. Pergunta se alguém leu A Riqueza das Nações, do Adam Smith. Pergunta se alguém leu A Divina Comédia, do Dante. Se alguém leu Os Elementos, do Euclides. Ninguém lê nada sobre isso, pessoal. Ninguém desenvolve as raízes teóricas e filosóficas da administração que, se tivessem fincadas na nossa área, nós hoje teríamos muito claro qual é nosso objeto, qual é nosso método, como que é a nossa área, como que é a nossa teoria. Entende? E aí o que acontece na prática é que, como a gente não tem essa discussão muito forte, na prática a nossa área acaba sendo uma área com pouca identidade. Entende? Identidade científica, identidade profissional e assim por diante. Entende? Então aí fica essa coisa, a administração é isso, faz quem não sabe o que é, quem não sabe o que quer, é um campo que você pode fazer qualquer coisa, aí fica essa que a gente posso chamar de masturbação mental, né? Que é aquela coisa, aquele exercício mental sem, sabe, amorfo, sem sentido. Entende? Baseado em WhatsApp, baseado em pensamento popular, que não pensamento popular que seja ruim, mas você não pode basear uma área científica no pensamento popular, entende? Não pode misturar as coisas. O pensamento popular é ótimo, mas ele tem seu lugar e o seu contexto. Se você quer desenvolver algo científico, profissional, que você pretende realmente ser uma área, a pegada é outra, né? É orientar tese de mestrado, né, tese de doutorado, de mestrado sobre o objeto, é valorizar a teoria, é ensinar mais teoria, entende? Ensinar como essa teoria conversa com a prática e não mostrar a prática como algo vazio, entende? Então, falar, olha, essa prática aqui que você está vendo, que é importante, que é bom você saber, que legal, vai te colocar no currículo e tudo, essa prática aqui, que é tudo isso, ela vem daqui, ó. Ela vem desse cara. Ela acontece por causa disso. Ela é desse jeito por causa disso, disso e daquilo. Entende? Então, esse é o nosso grande problema, pessoal. Porque nós temos todas as condições de sermos reconhecidos como uma área científica. Nós temos todos os elementos para isso. Nós temos objeto, nós temos teoria, nós temos método. Porém, nós mesmos não valorizamos isso tudo, né? E aí fica, por isso que eu coloquei aqui, com um pouco de arte. E quando eu falo arte aqui, é arte no sentido de fazer arte, de ser arteiro, não de ser artista. Né? O que é o artista? Artista é quem pinta um quadro, quem canta. Isso é artista. Quem que é arteiro? Arteiro é quem faz arte errada. É o que vocês eram quando criança, o que eu era, né? O guri arteiro, né? Que faz arte. Entende? Então é uma ciência que tem muita arte, mas nesse sentido negativo. Entendeu? Que valoriza pessoas, como eu já falei, tá? Mas que valoriza e que coloca, vamos dizer, no Olimpo, um conhecimento como o do Chiavenato, né? Como eu já falei aqui, poxa vida, o Chiavenato é totalmente ruim? Não, não é totalmente ruim. Se você não tem nada para ler, vai lá e lê o Chiavenato, é uma boa.
mas ele tem o seu tamanho e o seu lugar. Entende? Não pode pegar o que é Venato e botar aqui, o pai da administração no Brasil. Não pode. Ele não tem esse estofo. Entende? A Gabriele fala aqui. Só tomar uma água. Essa noção passei a ter somente na faculdade mesmo. Desvalorizam muito o curso. Nas empresas também falta essa visão de administração como... Nas empresas também falta essa visão de administração como ciência. O senhor acha que a tendência é piorar ou melhorar no reconhecimento do curso? Por incrível que pareça, Gabriele, porque assim, como eu já estou um pouco mais de tempo que vocês, né, nesse barco, eu acho que a gente já meio que chegou no fundo do poço, sabe? Então, eu vejo com bons olhos o nosso futuro, sabe? Assim, só que quando eu falo futuro é 20 anos, tá? 30 anos, mínimo 10 anos aí, tá? Por quê? Porque eu tenho visto que as novas gerações, elas estão mais abertas a esse tipo de debate, né? E não tem jeito, pessoal, e eu sei, eu compreendo se vocês não compreenderem o que eu vou dizer agora, porque eu também não compreendia quando eu era aluno, só compreendi muitos anos depois. Mas não tem jeito, pessoal, a mudança no mundo começa na escola e na universidade, não tem jeito, não tem para onde escapar. Então, se a gente quer ter administradores diferentes no futuro, a gente precisa formar eles agora. Entende? Nos colégios, desde a escola, com visitas às universidades, aí chega na graduação, tem uma aula sobre isso, tem um professor que fala sobre isso, um curso, sabe, voltado sobre isso. Então, eu tenho visto alguma abertura, tá? E por incrível que pareça, tá, Gabriele, o sentido das empresas tem sido um pouco oposto a esse, tá? De piora. O sentido das empresas tem sido um sentido de melhora nesse aspecto, tá? Porque, por exemplo, eu tenho visto várias e várias empresas, inclusive privadas, tá? Hoje que exigem um diploma de administrador para... Então, tipo assim, eles estão contratando um administrador para as funções de gestão. Já vi várias, tá? Já vi várias. Por exemplo, se vocês forem ver em grande parte das startups, elas são bem assim. Elas contratam um administrador para ser o cara que faz a gestão, um economista para ser um cara que trabalha ali com as finanças. Podem ver, não é regra, tá? Mas as startups em geral, principalmente quando elas são incubadas, tá? Ou seja, quando elas têm alguma orientação, né, para ser incubada, tá? Alguma orientação de cima, elas têm sido estruturadas nesse sentido. Então eu vejo que com o tempo a tendência é melhorar, tá? Porém, até lá a gente vai penar um pouco, né? Vamos bater cabeça, é como eu falei. Por isso que eu digo, pessoal, se vocês se interessarem por teoria, se vocês usarem esse discurso, vocês não vão ter nada a perder, vocês só vão ter a ganhar. Por quê? Porque o discurso, né, e vocês podem ver, o discurso que eu tenho aqui nessa disciplina não é assim, vamos fazer só a teoria e parar de fazer a prática. Não é isso. É assim, vamos continuar a fazer a prática, porém vamos fazer teoria também. Entende? Vamos fazer ciência também. Vamos produzir conhecimento científico sobre questões filosóficas do campo da administração. Qual é o nosso objeto? Qual é a nossa definição? O que é administração? O que é gestão? Né? Esse curso aqui, pessoal, depois eu até fui descobrir agora, essa última reunião do colegiado que teve essa semana que passou, esse curso aqui já se chamou Ciências da Gestão. Foi o primeiro nome da administração aqui na UNB, lá em 1960. Né? Depois, acho que foi em 78, 80 e pouco, alguma coisa, que se formalizou o nome administração. Mas vejam, o nome Ciências da Gestão, para mim, é muito interessante. Eu acho muito mais interessante, entende? Primeiro que já carrega o nome ciência, e segundo que já no nome mostra o objeto. Ou seja, o campo da gestão é nosso. Entende? Isso é uma das coisas que eu sempre falo, como mudar? Fazendo esse tipo de coisa, entende? Mudar o nome do curso, sabe? Começar a chamar de ciências da gestão. É assim que a gente vai fazer. Tá? E se a gente continuar nessa mesmice, o que eu chamo de mesmice? Não é do lado ruim, não. A área da administração é uma área muito virtuosa, do jeito em que ela se encontra hoje.
porém ela é muito parcial, ela poderia ser muito mais, né? A gente ficar calcado na ideia de que ser administrador é um cara, é ser um empresário de sucesso. Moçada, 90% das pessoas pensa isso sobre administração, pessoal. 90%. Aposto com vocês. O que é ser um administrador de sucesso? O cara vai lá e fala, é ser um empresário, é ter uma empresa de sucesso. Né? Ser um administrador de sucesso, pessoal, é ser alguém que toma decisões racionais. Poxa vida, se você tomar só sempre escolher o meio adequado para atingir o fim, o que vai acontecer com a sua empresa? Vai ter sucesso ou fracasso? Sucesso. Se você for alguém que consegue fazer a leitura profissional de que, dados os problemas, o melhor meio para atingir aqueles determinados fins é esse ou aquele, e você acertar nessas decisões, você só vai alcançar o sucesso. Não tem como você fazer isso e alcançar o fracasso. Entende? Então, se a gente sabe que é essa a essência da nossa área, é isso que a gente tem que desenvolver, é isso que a gente tem que fazer. Entende? Então, por isso que eu sou muito crítico, sabe, desses rótulos do campo da administração, né? Essas coisas de que Max Geringer, que Venato, essa coisa de modismo na nossa área, né? Até coisa, sabe, que passa até para o comportamento das pessoas, né? Você vê lá, muitas vezes o curso de administração é conhecido por aquelas pessoas que andam só de terno, tal, e assim, sabe, não acho errado usar o terno, pessoal. O que eu acho errado é assim, fazer só disso como se fosse profissão, entendeu? Esse é o problema. Então, o problema é a predominância de uma única abordagem e pensamento. Não é o pensamento presente em si. Entendeu? Legal, poxa, bacana. Vai ter dia que você vai andar de terno, bonito, legal, bacana. Agora, vai ter outro dia que você não vai precisar andar e você não precisa andar. Não, mas eu sou administrador, eu tenho que andar de terno. Pô, meu amigo, para, que besteira. Entende? Nós estamos aqui para tomar decisões racionais. É isso que a nossa área serve, é para isso. Tá? Então, por isso que eu digo, fiquem tranquilos, pessoal. A gente é uma área científica. Nós temos ciência, nós temos objeto, nós temos teoria e nós temos método sobre esse objeto. Qual é o grande problema? A gente não estuda, a gente não desenvolve. E aí o que a gente faz? A gente deixa o campo esvaziado. Entendeu? Deixa o campo vulnerável. Aí aparece a criação de outras áreas do conhecimento, aí acontece que outras áreas do conhecimento no campo da gestão, né? Outras áreas do conhecimento pode ser criado, mas aparece o surgimento de outras áreas do conhecimento no campo da gestão, que poderia ser nosso, aparecem outras áreas com reserva de mercado que a gente não tem, né? Vejam aí o caso do GPP agora. Imaginem vocês, pessoal, se esse projeto de lei passa, só quem tiver diploma em gestão de políticas públicas vai poder fazer gestão lá em determinado órgão e vai ser lei. E aí? A única coisa que vai restar a nós é voltar para o travesseiro e chorar. Não adianta. Entende? Vai ser a única opção que vai sobrar se a coisa chegar nesse nível. É botar o rabinho entre as pernas e acabou. Não tem o que falar. Entende? Então, por isso, toquem, né, percebam a administração sob essa ótica, pessoal. Né, sob a ótica de que a administração é uma ação para tomar decisões racionais. Ponto final. É isso que a gente está fazendo aqui. Não tem esse merchandising de que a administração é um campo, nossa, rico, caramba, só de sucesso, sucesso econômico. Não é isso. Não é isso. Isso é consequência. Se você for um bom administrador, você vai ser um cara rico, de sucesso, reconhecido, com uma grande empresa. Mas não isso por si só, mas sim porque você vai ter tomado decisões racionais para chegar a esse sucesso todo. Entende? Não vai se autocriar, né? Ai, puxa vida, muita gente fala, né? Tem lá o pessoal da Microsoft, o rico e tal. Será que aquele cara precisaria de um diploma de administração, né? Um Bill Gates da vida precisaria de um diploma de administração? Né? Será que realmente precisa estudar? Então, entendem, pessoal? Sim, precisa fazer. Por quê? Porque aqui você aprende gestão. Se eventualmente ele ficou rico por alguma razão, né, a gente
Para a gente não interessa. Para nós o que interessa aqui é aprender a fazer gestão. Essa é a nossa área, essa é a nossa ciência. Tá? Bom, pessoal, acho que é isso, né? Acho que essa é a discussão e a reflexão mais, como eu disse, principal, né? Até tinha um outro slide aqui que a gente ia tocar na questão da administração política, tá? Mas depois eu coloquei esse slide, mas depois eu dei uma aula sobre ele e depois ocultei, tá? Eu sempre deixo isso aqui para a leitura de vocês, porque vocês vão ver que a administração política sai de todo esse raciocínio que a gente está tendo aqui, né? Então, sai do que é objeto, sai do que é administração, né? E é basicamente a administração política, é a administração do Estado, tá? É o que a gente teria né, um correlato aí de administração pública, tá? Para formar um projeto de nação. Então, eu deixo essa discussão, essa leitura por conta de vocês, tá? O que eu queria realmente aqui pegar mais pesado são nessas três questões. O que é administração? Qual que é o nosso objeto de estudo? E se nós somos ciência ou arte? Para abrir bem a cabeça de vocês em relação a esses aspectos. Bom? Bom, pessoal, fico aberto então aí, né, os comentários sobre a aula, ou despedida, né, alguma coisa, nossa última aula aí. Então, quase falem agora ou calem-se para sempre. Quase, né? Mas não é. Bom, professor, boa noite. Eu gostei muito do curso, assim, aproveitei muito mesmo. Eu frequentei todas as aulas, enfim, gostei muito. Eu também estou fazendo administração como minha segunda área, né? Porque eu sou veterinário. Meu pai é veterinário também. Aí eu estou fazendo, mas eu tenho, inclusive, mestrado e doutorado na área. Aí eu sou servidor público, mas depois de um tempo eu resolvi fazer administração e realmente estou gostando muito do curso e as suas aulas foram excelentes para abrir a minha cabeça com relação ao real papel do administrador. Estou gostando muito mesmo. Muito obrigado pela dedicação do senhor. Tá bom. Bom, obrigado aí, Roberto. Né? Esse é o tipo de reconhecimento que a gente mais quer ouvir, né? Para nós, assim, pelo menos para mim como professor, o que mais importa é isso, né? Conseguir fazer a diferença no aprendizado das pessoas, né? Porque todo o restante é com vocês, né? O que vocês vão fazer com isso aí são outros 500. Então, obrigado, né? Obrigado aí pela participação. Vi que você teve em todas as aulas, né? Legal saber que você já tem uma primeira formação e já tem mestrado e doutorado, né? Então, já tem aí um nível de instrução bem alto. Então, obrigado aí pelo feedback, tá? E bom saber que você é veterinário também, né? Meu pai é veterinário. A gente é veterinário lá no Mato Grosso do Sul, tudo. É uma profissão muito bacana. E já que o senhor tocou nisso, veterinária é uma área hard science mesmo, né? Sim, total. E uma das principais diferenças assim que eu notei com relação à administração é que o conhecimento em veterinária, passei 3 anos do meu doutorado exclusivamente fazendo experimento. O conhecimento só avança, professor, com experimento pesado e muita repetição. E uma das coisas que realmente me chocou é que na administração não existem muitos experimentos, assim, eu não sei... Não existe abordagem experimental, praticamente. Então, não existe abordagem experimental, assim, na veterinária o conhecimento só avança com a abordagem experimental e na administração não. Foi realmente um choque que eu tive quando eu, né, entrei no curso e fiquei sabendo disso, porque realmente a diferença é enorme, assim, eu estou vivendo um contraste completo com relação à minha outra área. Com certeza. E assim, isso é mais pura verdade, né? Até por isso que a administração está na área das ciências sociais aplicadas e a veterinária está ali, né, na área das ciências biológicas, né? Mas assim, né, a diferença é muito grande e é por isso que eu digo, né, aqui para os meus alunos, sempre para quem orienta, que é justamente por a gente estar numa área. Porque assim, quando a gente ouve você falando, né, que naturalmente a gente vai depender.
poxa vida, a administração, por não ter experimentos, a administração é uma área onde os critérios científicos eles são muito mais flexíveis, né? Porque o experimento é aquela coisa controlada, tem grupo controle, grupo experimental, você observa os efeitos, dá o placebo, você consegue separar ali todos os efeitos que você espera, né, no experimento. Quando você não tem esse controle experimental, os critérios, por isso que eu falei, são muito mais flexíveis, porque eles são critérios, na verdade, sociais, né? Eles não são critérios, nem sempre são critérios objetivos. E é por isso que eu falo que é nessa área que é mais importante ainda você conseguir ter uma capacitação intelectual, né, que permita você conseguir fazer a filtragem de todos os assuntos sociais que você vai receber ao longo do curso em uma área dessa, né? Porque como é uma área muito social, né, você vai ter uma quantidade enorme de conteúdo, muita coisa vai proceder, é verdade, realmente você pode confiar, outras coisas você não pode confiar, né? E essa quantidade de informação é muito grande, justamente por isso, na área das ciências sociais, você acho que tem que ter uma capacidade ainda maior, né, de conseguir fazer o filtro, conseguir entender o que é ciência, o que é teoria, o que é filosofia, para conseguir fazer esse filtro. Porque se na veterinária o filtro é o experimento, né, nas ciências sociais o filtro é a nossa percepção, né? É a nossa opinião, é a nossa percepção. Então, quanto mais eu tenho o meu intelecto, o meu cognitivo desenvolvido para conseguir interpretar situações complexas, interpretar coisas e situações que não estão explícitas, interpretar coisas e situações que estão implícitas, né? Coisas que estão no nível teórico, ou como a gente viu nas outras aulas, no nível de paradigma, né? Então, se eu não tenho essa preparação no campo social, eu viro uma vítima, né? Viro um gado, literalmente, né? Sem nenhuma corrente política aqui, da pessoal. Vira gado no sentido de gado ali. Alguém me alimenta, alguém me dá, né? Alguém me dá abrigo, alguém me dá sal, alguém me dá água, enfim. Vira um gado porque eu não tenho, né, essa capacidade aguçada. Então, realmente, eu imagino você vindo da veterinária para um campo como administração, a diferença é brutal mesmo, né? Nesse aspecto metodológico, científico, né? Eu tenho um dos grandes amigos ali da nossa família, né, o Rafael. Ele é professor na UFMS, trabalha muito com experimento, já fiz muito experimento com ele, assisti experimento em Mangueiro, né? Nossa família cria gado de leite lá, então é uma ciência, igual você falou, bem hard, bem baseada em experimentação. A Carol fala aqui no chat, professor, eu sou publicitário e na publicidade é o mesmo problema, tanto que nem mestrado e doutorado tem na UNB, né? Ou são mais para o jornalismo ou para o mais áudio ou mais para o audiovisual. A maior dificuldade é conseguir professor com mestrado e doutorado de publicidade. Então é isso, né? Então, e a gente precisa, Carol, e esse é o meu discurso, reconhecer esse tipo de coisa como primeiro passo para melhorar, entendeu? Então, por isso que eu, mesmo sendo administrador, eu bato muito nessa tecla. Eu sou um cara que eu sou muito crítico a esses modismos de administração, sabe? Essas coisas de Max Gehriger, Monge Executivo. Eu já li o Monge Executivo. Eu leio esses negócios, entendeu? E justamente por ler que eu critico. Porque eu conheço, eu fui lá e li e falei, pô, eu não acredito que é isso aqui que tá... Você entendeu? Pai rico, filho pobre, lá, vai lá ler isso aí. Eu já li todos esses clássicos, eu já li. E é justamente por ler, e ó, depois de ler, fala, poxa, eu não acredito que é isso aqui que está dominando a área. Entende? Não pode ser. A gente não pode... Se isso fosse acessório, legal, porque aí eu acho que esse é o lugar das coisas. Porque, pô, eu não estou desmerecendo. Você quer ler o Monge Executivo? Vai lá e leia. É ótimo, é um livro bacana para você conhecer. Mas não torna aquilo como se fosse o resumo da administração, entendeu? Como muita gente assume que é. Né? Então, um dos problemas que a área sofre quando esse tipo de coisa acontece, né, se abrir muito a modismo, não ter desenvolvimento teórico, é isso que acontece aqui, né, não só no campo da administração, mas aqui a Carol está falando na publicidade. Né? É um campo que vai ser difícil ter reconhecimento, não, às vezes nem tem graduação ou pós, e assim por diante, pessoal. Entendeu? Então, encarem a administração desse modo. Sabe? É o modo que vai ajudar mais, não só vocês, mas a área como um todo. Entendeu? Por isso, por exemplo, que eu sou crítico à atuação dos conselhos regionais atualmente, como eles estão, acho que eles são necessários, os conselhos regionais têm que existir,
não pode acabar, porém não pode ficar atuando do jeito que está atuando agora. Sabe? Não tem função nenhuma. Aquilo enfraquece a área. Conselho para fazer curso de Excel? Sabe? Não luta por uma reserva de mercado ou para um desenvolvimento mais científico da área. Claro que a universidade também tem culpa nisso. Né? Eu, por exemplo, tento, como vocês estão vendo, tento fazer um outro discurso, mas a universidade também tem que se reinventar no campo da administração. Entende? Então, é isso, pessoal. Eu espero, né, ter passado para vocês esse tipo de espírito sobre a área, tá? Sobre os temas que a gente estudou aqui, né? Porque, enfim, eu não posso dizer mais nada, a não ser que, assim, infelizmente ou felizmente, a verdade é essa. Né? Você pode até querer se iludir com algum tipo de modismo que a gente tem aí e tal, mas mais cedo ou mais tarde a realidade vem. Entendeu? Então, espero aí que tenha sido proveitoso para vocês, tá bom? Pessoal, se ninguém tiver mais nenhum comentário, então a gente encerra, né? E aí prova na quinta-feira e boas férias para quem for aprovado. Tá bom? Professor? Sim. Eu tenho uma dúvida quanto à avaliação das sinopses críticas. Eu vi lá que eu acho que foi monitoras diferentes que corrigiram. Aí uma deu nota em 10 e outra deu em 5. E aí uma das sinopses foi uma que eu acabei entregando com atraso. E aí foi numa dessas do caso de 4 que eu valia 5. Aí a minha dúvida é se esse ponto que é perdido quando entrega em atraso, você que retira da nota que elas dão lá ou se elas já retiraram nessa nota? Tá, tem duas coisas aí, tá? Uma que você está perguntando que eu já vou responder, que é assim, não, ela já tira na hora lá. Tá? Já dá tá. a nota que vai, se for ter desconto, até eu já orientei elas para falar, ó, além de dar todo o feedback, fala, além disso, foi descontado mais um ponto pelo atraso, ou 2 e tal. Tá? Segunda coisa importante que você perguntou, Guilherme, é assim, umas estavam lá no Moodle com nota 5, outras 10, tá? Todas as sinopses valem o mesmo ponto, que é 9,5. Tá? Qual que é o problema? O problema é que o Moodle não deixa colocar número quebrado. Tá? Na verdade, o problema são dois. O primeiro que ele deixa colocar quebrado e o problema é que algumas sinopses eu realmente esqueci de trocar lá o 5 pelo 10, entendeu? E aí até elas me mandaram. Eu falei, não, corrige de qualquer forma, porque quando eu alterar para 10, o próprio Moodle já vai fazer a conversão, entendeu? Então, 4 possivelmente vai virar um 8,5, um 8. É que eu tinha ficado na dúvida justamente por causa disso, porque, por exemplo, nas outras que foi 10, por exemplo, se eu tivesse perdido um ponto, eu ficaria com 9. Aí eu imaginei, nessa que, como eu peguei numa dessas que valia 5, aí eu fiquei com 4, aí eu pensei, aí eu, na verdade, teria 8 de 10, então estaria perdendo. Isso. Não, na verdade 9,5, tá? Só se lembra que aí foi o que eu falei, tá? Todas as sinopses valem 9,5. Sim. Como... Depois jogando pro proporcional a 9,5. Isso, aí como o Moodle não... perdendo mais. Mas, tá. Beleza. Tá? Como o Moodle não deixa botar 9,5, eu botei tudo 10, aí a hora de exportar as notas eu vou fazer o equivalente, tá? É a mesma coisa. Bom? Não, beleza. Era só essa dúvida se esse um ponto ela tinha tirado de 5 ou de 10. Tá, não, possivelmente ela já tirou ali de 9,5, na verdade, tá? Já pensando que ele iria ser depois equivalente. Beleza, professor. Obrigado aí pela disciplina aí. Tá bom, imagina. Tchau. Pessoal, então, obrigado aí a vocês, né, por todos. Para mim é sempre um aprendizado enorme. Qualquer turma que eu tenho de qualquer disciplina eu também sempre aprendo, né? E é claro, é sempre um prazer estar aqui exercendo essa função que eu gosto muito, né, que é de professor. E para mim foi um prazer, tá bom? Então, uma boa noite para vocês, tá? Boas férias, espero que se cuidem, que fiquem todos bem de saúde também, né? Assim como a família, Feliz Natal e Ano Novo. E continuo aqui à disposição de vocês, tá, pessoal? Boa noite a todos. Obrigada, boa noite.